capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém. Essa é uma passagem que relata o amor de Deus por nós, o seu sacrifício perfeito para nos alcançar. E eu gostaria de convidar você nesse momento para nós orar sobre isso e meditar sobre o que nós acabamos de ler aqui, e depois cantar também o que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos se orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por quem Tu és. Tu és o Deus Espírito, o Deus constante, o Deus, Pai, que nos alcança e se entregou por nós, Pai. O Senhor decidiu se dar por nós. Que amor incrível é esse, Senhor. Ah, Senhor, que nós possamos nos render a Ti, Pai, e compreender, Pai, o tamanho da paixão que o Senhor tem conosco, Pai, Ele ter dado seu Filho em favor de todos nós, Senhor. Que nós possamos crer em Tua palavra, nos arrepender dos nossos pecados, Senhor, e se voltar a Ti. Que possamos ter, Pai, um coração humilde, Pai, um coração contrito, um coração, Pai, grato por Teu sacrifício, por Tua cruz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós possamos cantar, louvar, adorar, Pai, Teu nome aqui nesta noite, Senhor. Em todos os dias, Pai, que o Senhor permitir que nós cantamos a Ti. Que os nossos lábios, Pai, possam cantar o que sai e o que está dentro do nosso coração. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos agradecidos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Convido você que pode ficar de pé, você que entende que Cristo Ele é a razão da nossa salvação, é esse amor dele que nos alcançou, é esse amor incrível, constante, é essa rocha firme, é a Ele que nós vamos cantar. Estou cercado
sua glória, é a glória de Cristo que nos chama para a adoração. Agora que sabemos que o amor está nele, que vem dele para nós, aí sim é possível no nosso coração então amar, compreender que foi amado e agora amar verdadeiramente, e nós então vamos cantar para sempre sobre esse Cristo, sobre a obra dele em nós.
Boa noite, irmãos. Tenho um recadinho para dar. Gostaria de fazer uma pergunta antes. Semana que vem, no domingo, a gente comemora o quê? O quê? Ah, tá. O que significa Páscoa? Jesus ressuscitou. Muito bem, Jesus ressuscitou. E nós, como igreja, né, a gente deve celebrar muito nesta data, porque através da morte e ressurreição de Jesus nós temos uma esperança, né? Jesus ele morreu no nosso lugar naquela cruz. E semana que vem, então, para a gente fazer algo especial, algo diferente, antes do culto, às 18 horas, nós queremos comemorar, vamos ter uma celebração, nós vamos ter uma confraternização aqui na igreja. Então, às 18 horas, você já se ajeita, vem para o culto um pouquinho mais cedo e traga um prato de comida, um lanche, uma cuca, um bolo, sei lá, o que se você não sabe fazer, vai no mercado, compra uma coisa pronta já no sábado. Ou vai sobrar no domingo ali, né? Vamos ter chocolates, então. Já vem preparado que a gente vai organizar aqui a igreja, para a gente estar tendo um momento de comunhão, para estar refletindo nessa data, significado e importância desse dia. Então venha, irmão, preparado, convide seus familiares, amigos, né? Para a gente estar tendo um tempo especial. Então esse é o convite, o lembrete. Domingo que vem, às 18 horas, bem mais cedo para o culto, traga um lanche e vamos compartilhar que é um momento bênção juntos. Boa noite, irmãos. Então, hoje eu vim falar sobre um assunto que é bem importante, mas que faz tempo que a gente não fala sobre ele, que é sobre a nossa construção. Né? A gente está aí iniciando a nova diretoria da nossa igreja e a gente está retomando esse tema e queria falar um pouco com vocês sobre a próxima etapa que a gente vai ver agora, que é a etapa da laje. Né? Alguns irmãos já viram, tem um material aí para executar, porém o nosso recurso que para fazer essa obra já está no fim. Né? Então a gente veio comunicar aos irmãos que a gente pediu o orçamento para os pedreiros, que é 19.250, o valor dessa próxima etapa da laje. Tá? E a gente veio realmente informar os irmãos, né? Até foi uma vontade minha, uma reunião nossa. Eu falei, eu sinto falta de que a gente tenha assim, a oportunidade de contribuir mensalmente para isso, né? Porque às vezes a gente fala, eu quero e acaba não criando essa oportunidade. Então agora, nessa nova diretoria, a gente vai disponibilizar para quem quiser contribuir mensalmente para a construção, né? Seja pela forma que for, seja com o Pix, seja contribuindo direto na loja, enfim, pode estar me procurando, né? Como eu sou nova tesoureira, e aí a gente faz esse cadastro mensal e daí você contribui se for o que Deus tocar no seu coração, né? Então, é mais um aviso para a gente estar conscientizando os irmãos da situação, para a gente seguir avante na nossa construção. E é claro, né? Não é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada, né? É só realmente um uniforme e dar a oportunidade para quem desejar. Tá bem, irmãos? Obrigada, Deus abençoe. Boa noite, amada igreja. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente os visitantes. Sintam-se em casa. Aqueles que eu não consegui cumprimentar no início, estarei ali na porta no final, pronto para dar um abraço, se quiser. Sejam todos muito bem-vindos. Temos dois recados muito importantes aí. É importante a gente gravar isso. Eu estou muito animado para domingo que vem. Nós estamos com umas ideias aí muito boas. A prática delas eu espero que também sejam muito boas. Às vezes a gente tem ideia boa, né? Mas na hora de botar em prática não é tão boa assim. Mas será um momento muito especial. Estejam aqui, todos vocês, podem convidar seus familiares, seus amigos, vai ser realmente uma vez. Amados, eu quero convidar você a abrir a sua vida no Salmo número 73. Salmo 73. Na semana passada nós meditamos no Salmo de Davi, o Salmo 23.
Quem lembra qual foi o tema do sermão passado? Qual atributo nós falamos? A Vivian, ela mexeu a boca lá, mas não falou. Vamos lá, Vivian, fala, alto. A bondade de Deus. Glória a Deus. Hoje, nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Foi engraçado que, ao longo dessa semana, pós-culto, eu conversei com alguns irmãos e realmente o que eu ouvi foi muito animador. Muitas pessoas falando de que Deus tinha falado com elas, que foi muito bom ouvir sobre o Salmo 23. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Como nós estamos conversando aqui, domingo após domingo, dentro dessa série, os atributos de Deus, eles não são opostos entre si. Quando nós falamos sobre os atributos de Deus, nós estamos falando sobre características do seu ser. É apenas facetas pelas quais nós enxergamos o Deus como um todo. Deus é bondoso. Deus é bom. Ele não apenas tem bondade no seu ser. Deus não é apenas uma parcela de si bom. Ele é todo bom. Da mesma forma que Deus é todo justo. Nós vamos lidar com esse atributo e o desdobramento desse atributo, a justiça de Deus, se dará no próximo domingo. Então, no domingo de Páscoa, nosso culto, teremos o café às 18 horas, o nosso tempo de confraternização aqui, mas às 19h30 nós iniciaremos o nosso culto e domingo que vem nós vamos pensar sobre dois atributos de Deus: a graça e a misericórdia de Deus. Então, tudo que nós vimos até aqui está conectado plenamente, mas o que nós vamos iniciar hoje precisa ser concluído na semana que vem. Eu não vou conseguir trazer tudo o que esse atributo envolve apenas em um sermão. Então, enfatizo mais uma vez você estar aqui, não só no café, né, mas também participando do nosso culto. Todos encontraram? Salmo 73? Amém? Esse salmo ele tem 28 versículos. Nós faremos a leitura de todos eles agora e após nós iremos fazer algumas considerações e aí nós vamos ir por partes. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, você confira se aquilo que eu estou dizendo aqui está de acordo com o texto, porque se não estiver de acordo com o que a Bíblia está dizendo, com o que a palavra de Deus está dizendo, aquilo que eu estou falando precisa ser repudiado, precisa ser negado e precisa ser confrontado, porque o nosso compromisso aqui é com o que a Bíblia diz, não com aquilo que a gente acha, e nesse caso, não aquilo com que eu, que estou falando, acho que deveria ser. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Vamos ler, então eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada, alguns termos na sua podem estar diferentes, mas peço que você mantenha esse texto aberto. Versículo 1 diz assim: de fato, Deus é bom. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem dos meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas.
Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recedes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Eu quero orar para você nesse momento. Gostaria que você fechasse seus olhos, mas antes disso, por favor, eu quero de forma oportuna falar algo aqui. Então, antes de orarmos, eu gostaria que você prestasse atenção em algo que eu vou dizer. Vocês perceberam agora? Com certeza vocês perceberam. A Radassa estava chorando, o Leandro levantou e foi lá para o fundo com ela. As crianças não são o futuro da nossa igreja, elas são o presente da nossa igreja. Lá no fundo, se você olhar para trás, você vai ver uma moça bonita, de preto, sentada lá, minha esposa. E ela está com uma mocinha bonita no colo dela, que é a nossa filha, a Joana. E muitas vezes a Ana também precisa sair com a Joana do culto, ela vai lá para o fundo, ela vai lá no berçário para tentar acalmar a Joana. Assim como os outros pais também fazem isso. Por que isso? Porque nós queremos desde cedo plantar no coração das crianças a importância de estar reunidos com Deus. De que esse é o ponto alto da nossa semana. De que esse é o melhor lugar para se estar. É por isso que fica esse vai e volta. Daqui a pouco o Deus vai vir sentar com ela de novo. A Ana vai conversar, daqui a pouco ela volta com a Joana de novo. Porque nós queremos plantar isso no coração das nossas crianças. Então, irmãos, você vai ouvir barulho de um brinquedo caindo, você vai ouvir barulho de crianças chorando, mas as crianças, elas não atrapalham o culto. Elas podem distrair, mas você, como adulto, você deve se comprometer em focar naquilo que deve ser o foco. Então, as crianças, elas podem distrair, mas não atrapalham o culto, porque elas fazem parte da nossa igreja. Elas estão aqui. Então, sempre quando você vê uma criança chorando, barulho, um brinquedo caindo, alguma coisa, antes de pensar, meu Deus, esse pai não controla essa criança, feche seus olhos e olhe. Senhor Deus, obrigado porque essa família está com a criança. Senhor, planta no coração dessa criança o evangelho da salvação, para que um dia ela entenda com o coração dela que só o Senhor salva. Amém? Então, isso vai distrair, pai, mas de nenhuma forma vai atrapalhar. Eu louvo a Deus. E agora quero ser oportuno mais uma vez. Louvo a Deus pela vida do Leandro e do Anete. Estão aqui servindo todo domingo e a Radassa está aqui. Glória a Deus por Deus. Agora sim, vamos orar? Vamos colocar nossas crianças também diante de Deus. Senhor Deus Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu amor. Queremos te agradecer pela tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. A tua fidelidade não tem fim. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos pedir a Deus que nesse momento o Senhor nos ajude a focar naquilo que devemos. Nos ajude a lidar com os imprevistos, nos ajude a lidar com as distrações que sempre surgem.
O nosso pensamento muitas vezes vai para longe e não foca naquilo que é importante. Nos ajuda a lidar com isso, com o sono, com o cansaço, independente do que for. Nós queremos a Deus pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco. Não deixe que a gente se distraia, não deixe que nada atrapalhe, mas que a gente mantenha os nossos olhos no Senhor. Em nome de Jesus. Fala conosco essa noite, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui. O Senhor preparou esse encontro. E é isso que nós queremos, um encontro contigo. Para que sejamos transformados de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Quem aqui já entrou numa farmácia só para se pesar? Levanta a mão. Tem gente que levanta meio assim, né? Esperar ver se os outros vão levantar, né? Daí eu levanto. É a vida real, né? A vida do adulto é essa, envolve nisso, né? São coisas que ocupam a cabeça do adulto, né? A balança. Quem de nós, né, já não fez isso? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta ainda dentro disso. Quem, dentro de pouco tempo, se pesou em outra balança só para conferir se aquela primeira estava certa? Levanta a mão. Você tem bastante réu, confesso aí, né? Essa semana que passou, né, final ali de semana, né, início de mês, nós estamos na farmácia e deixamos um bom recurso lá na farmácia, para a glória de Deus, né? A gente tem como comprar as coisas que a gente precisa. Cheguei em casa, conversei com a Ana e nós olhando a nota, né, final ali da farmácia, e assim, é de encher os olhos, né, de tanto número que tem ali. Mas eu falei para a Ana assim: olha só, amor, vamos olhar alguns anos atrás e vamos pensar quando que a gente poderia ir com a tranquilidade de ir para a farmácia e comprar tudo o que a gente precisa. Tudo o que a gente precisa. De ter a provisão do crédito. Porque o cartão de crédito, a possibilidade de você parcelar, também é uma provisão de Deus. Às vezes a gente não enxerga isso. Às vezes a gente acha que a provisão de Deus é só algo imediato. Mas o crédito também é. Enfim. Nós nos pesamos numa determinada farmácia. E aí, como bom brasileiro, né, a gente pesquisa os preços, né, então a gente compra as coisas numa, vai noutra, compra as coisas noutra. A gente se pesou numa farmácia, entrou na outra farmácia e falou assim: mas vamos se pesar de novo, né? Vamos conferir, ver se está tudo certo. O peso da Ana era a mesma coisa, nas duas. O meu tinha 50 gramas de diferença, ou 100 gramas de diferença, eu não lembro, era algo bem irrisório. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Nós temos estudado aqui nessa série sobre os atributos de Deus, sobre quem Deus é. O nome da nossa série hoje é o 11º sermão dessa série. Nós estamos há mais de 2 meses pensando sobre quem Deus é. Não é possível que isso não tenha provocado algo na sua vida, ao menos que você esteja aqui de forma desleixada. Aí sim, você continua do mesmo jeito. Mas se nós estamos colocando o nosso coração diante de Deus e aprendendo sobre quem Ele é inevitável que haja transformação nas nossas vidas. É inevitável que isso aconteça. O nome dessa série é Amar a Deus, Conhecer muda tudo. Muda a forma como nós enxergamos as coisas, muda a forma como nós reagimos às coisas, muda a forma como nós agimos em determinadas coisas, muda os nossos planos, muda os nossos sonhos, muda as nossas prioridades. Mas para amar a Deus verdadeiramente, nós precisamos conhecê-lo, conhecer a Deus de verdade. Fica projetado aqui, e especificamente esse primeiro ponto aqui, amar a Deus, o grande mandamento, amar a Deus, amar ao próximo, mas nós só podemos amar a Deus com todo o nosso coração, isso é, amar a Deus de verdade, se nós conhecermos a Ele de verdade. Os casados têm bem essa experiência, você só pode amar alguém que você conhece, e você só conhece alguém quando casa com ela. Que no namoro, no noivado é só a parte boa. Às vezes, se já é ruim nessa parte, Deus te abençoe no casamento. Mas a gente conhece de verdade quando a gente se relaciona de fato com as pessoas, e com Deus não é diferente. Para afirmarmos então que amamos a Deus de verdade, nós precisamos conhecer a Deus de verdade. E hoje nós vamos falar sobre mais um atributo de Deus, sobre um Deus justo.
sobre a justiça de Deus. Toda analogia, toda ilustração que nós usamos para falar sobre Deus, ela é limitada. Sempre quando a gente tenta comparar Deus com alguma coisa, a gente já faz a analogia sabendo que vai falhar. Porque Deus não é como nada. Deus não é como ninguém. Deus é único. Nada nem mesmo se compara com Ele. Portanto, eu quero usar essa ideia da balança para dizer o que Deus não é. Deus não é uma balança que a gente não pode confiar e tem que tirar a prova depois da outra. Deus é justo. Deus é reto. A Bíblia vai falar sobre justiça e retidão. E ela vai usar esses dois termos nas nossas traduções em português. Ela vai usar esses dois termos, mas no original hebraico é o mesmo termo para as duas palavras. Então, tanto justiça como retidão é a mesma coisa, está falando sobre a mesma coisa a respeito de Deus. Deus não é alguém que você ouve alguma coisa e depois precisa achar um outro meio para tirar a prova. Não, Deus não é assim. Você não precisa e nem deve desconfiar de Deus. Às vezes, a gente duvida da balança, pensando que ela não é correta, afinal, é claro que o peso que está ali não é o correto, né? É claro que eu peso pelo menos 200 gramas menos do que tem ali. Bom, Deus não é assim. Deus não mostra uma coisa para a gente que potencialmente precisaria ser comprovada, ou que lá na frente se mostraria algo errado. Deus não comete equívocos. Deus é justo e reto em tudo o que Ele faz e é. Mas deixa eu perguntar a você: você conhece a Deus? Porque se nós iniciarmos com a pergunta, você ama a Deus? Talvez muitos de nós vamos afirmar sem papas na língua: sim, eu amo a Deus. Mas que Deus é esse que você ama? Será que não é um Deus que você confundiu com um curandeiro? Um Deus que cura apenas? Será que o seu Deus não é um Deus que tem a obrigação de curar você das suas dores, das suas enfermidades? Será que não é um Deus apenas comprometido com o seu bem-estar psicológico, mental, sentimental, físico, espiritual? Será que nós não estamos chegando diante de Deus como alguém que dá um carteiraço? Ó Deus, está aqui, ó, estou contribuindo para a igreja, cadê a minha bênção? Ó Deus, aqui, ó, estou indo em todo o culto. Não quer dizer que você não tenha que vir em todo o culto. Ó Deus, está aqui, ó, estou fazendo todas as coisas certinho, cadê minha bênção? Cadê minha vitória? Cadê minha promoção? Cadê Deus? O Senhor está me devendo. É interessante no diálogo que existe entre Deus e Jó, Deus questiona Jó. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que Deus tenha que restituir a essa pessoa? Tem gente que até canta sobre isso. Restitui, traz de volta o que é meu. Nada é teu, tudo é dele. Senhor, tu me tirou, agora vai me restituir 2 vezes mais. Quem disse? Quem disse que Deus te deve alguma coisa? Quem te disse que Deus prometeu para a gente uma saúde de ferro? Prometeu um corpo glorificado, e isso é para depois na glória, não para agora. Para agora nós vamos ter irmãos que depois do futebol estão dizendo assim, ó: ai, que dor nas minhas cadeiras. Quando o cara fala isso, tu já vê que o cara, né, já passou dos 30. Vamos ser generosos. A verdade é que essa vida será marcada por dores, será marcada por dificuldades, e isso não coloca à prova que Deus é justo. Isso não quer dizer que Deus erra em seus desígnios. Você conhece a Deus? Será que Deus não é fruto da sua imaginação? Será que esse Deus que você adora não é um Deus que é fruto da sua imaginação? Um Deus que é fruto das suas experiências apenas? Um Deus que é fruto daquilo que você ouviu? Porque a gente escuta muita coisa sobre Deus. Nós escutamos muita coisa sobre o que Deus fez na vida dos outros, e a gente acaba olhando para Deus através das lentes da outra pessoa, e a gente enxerga Deus como a outra pessoa está enxergando, mas não quer dizer que aquelas lentes sejam as lentes corretas.
Tem muita gente que acha que Deus é isso. Deus tem a obrigação de curar, Deus tem a obrigação de dar, Deus tem a obrigação de ficar massageando a gente. Sabe, quando a gente está tristinho, Deus vai lá e, não fica assim, meu filhinho. Pelo contrário, nós vemos em Oséias capítulo 6 que o mesmo Deus que cura é o Deus que fere. E às vezes Ele precisa justamente nos ferir para poder nos curar de fato. Deus está comprometido com a nossa cura final. E não apenas com o bem-estar nessa terra, que é como se fosse colocar um band-aid numa fratura exposta. Não vai resolver nada. Você conhece a Deus? Nós só vamos conhecer a Deus verdadeiramente se basearmos o nosso conhecimento na palavra dele. Nós precisamos da palavra de Deus para saber quem Deus é. E é por isso que domingo após domingo o nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus. O nosso compromisso é orar a palavra de Deus. O nosso compromisso é cantar a palavra de Deus. E o nosso compromisso é pregar a palavra de Deus, para então vivermos a palavra de Deus. Tudo aqui gira em torno da Bíblia. A Bíblia diz o que fazemos, como fazemos, e até mesmo diz o porquê fazemos tudo isso. Você conhece o Deus da Bíblia? Porque se você não lê a Bíblia, que Deus é esse que você conhece? Se você não tem um compromisso com a Escritura, que Deus é esse que você conhece? Pastor, mas eu não gosto. Você também não gosta de trabalhar. Tem alguns dias que você não quer levantar cedo para ir trabalhar. Essa ideia de que trabalhe com algo que você gosta e você não vai trabalhar nem um dia da tua vida é pura ladainha. Vai trabalhar sim, não importa se tu gosta ou não. Você vai cansar, vai ter tudo isso, vai envolver tudo. Mas a questão é que nós precisamos atentar para aquilo que é necessário para as nossas vidas. A coisa mais importante sobre nós mesmos é aquilo que vem à nossa mente quando nós pensamos sobre quem Deus é. No que está baseado o seu relacionamento com Deus? Uma troca? Favores? Barganha? Compra? Ou está baseado no amor? É um relacionamento de um pai, de um Senhor, que chamou você para perto dele. É só quando nós conhecemos a Deus de verdade que nós vamos poder saber quem a gente é de fato. O mundo diz por aí que a coisa mais importante dessa vida é você estar de bem consigo mesmo. A Bíblia discorda disso. Portanto, eu afirmo também, discordo disso. A coisa mais importante sobre nós mesmos é o que Deus é. Na criação, nós vemos Deus criando o homem à sua própria imagem e semelhança. Como que a gente vai saber quem a gente é se a gente não sabe a imagem de quem nós somos criados? A primeira coisa que nós precisamos saber, a coisa mais importante sobre a nossa vida é saber quem Deus é. Por isso, irmãos, que mais de 2 meses, e vai completar 3 meses, que nós estamos aqui pensando, domingo após domingo, sobre quem Deus é. O intuito do nosso encontro aqui não é falar sobre você, mas é falar sobre quem Deus é, na firme esperança de que Deus, se revelando a você através da palavra dele, vai transformar a sua vida. É nisso que nós cremos. É por isso que nós falamos sobre quem Deus é. Nós não podemos abandonar esse conceito elevado sobre Deus. Quando nós paramos de falar sobre Deus, nós começamos a falar sobre nós. E quando nós começamos a falar em nós, as coisas não terminam bem. Porque para terminar bem, as coisas precisam terminar em Deus. Mas se Deus é o início e o fim, nada que não começou nele vai terminar nele. Deus é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Então eu quero convidar você. Eu quero convocar você a dar um novo início para a sua vida. A um recomeço em Deus. Com o seu coração em Deus. Não importa quantas vezes você já fez isso. Hoje é dia de nós conhecermos mais a respeito de quem Deus é. Nós queremos conhecer a Deus e sermos transformados por Ele. Queremos amar a Deus da maneira que Ele merece, com todo o nosso coração, porque é isso que Ele merece. Como dizia minha tia, o bom e o melhor. É isso que Deus merece. Eu quero
saindo dessa recapitulação, eu quero fazer algumas considerações com você, então, especificamente sobre esse atributo, o Deus justo. O que isso significa? Dizer que Deus é justo significa que Deus sempre age segundo o que é justo, pois Ele mesmo é o parâmetro final de justiça. Deus nunca vai fazer nada que não seja justo, porque Ele é justo. E Ele não pode ir contra si mesmo. Ele não pode fazer uma coisa que Ele não é. Por exemplo, Roberto, dentre todas as habilidades que você tem, que são muitas, quem conhece o Roberto sabe que o cara tem muitas qualidades, mas deixa eu te perguntar se tu tem uma específica. Tu sabe voar? Não, porque tu é gente. Tu não é um pássaro, tu não é uma ave, tu é gente. Tu não pode voar simplesmente porque tu não é um ser que voa. Da mesma forma, Deus não pode fazer nada que é errado, porque Ele não é algo errado. Deus é justo, perfeitamente, plenamente justo, imutavelmente justo. Ele é o parâmetro de justiça, da mesma forma que Ele é o padrão de fidelidade, Ele é o padrão de bondade. Deus é justo. Então Ele não pode fazer nada que vai contra isso. Eu quero citar alguns textos aqui. Salmo 97, versículo 2, se você quiser eu posso passar para você o esboço que eu estou usando aqui depois. Salmo 97, 2 diz assim: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. O juízo de Deus, a base do trono de onde Deus julga todas as coisas, são justiça e juízo. A Bíblia, o Deus que se revela através da Bíblia, vai revelar esse Deus que é justo, perfeito, reto em tudo o que faz. Gênesis capítulo 18, versículo 25, Deus orando é bom, né? Se bem que Deus orou, né? Jesus orou, então isso não está teologicamente errado. Mas quando Abraão ora a Deus, em Gênesis capítulo 18, 25, ele diz assim: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? A expectativa que se tem a respeito de um ser perfeitamente justo é que ele seja justamente isso, justo. A Bíblia apresenta esse Deus justo, e nós vemos na Escritura que quando as pessoas se aproximam desse Deus justo, a expectativa que tem é que Ele haja com justiça. Salmo 19, versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos. Lembram? No hebraico original, retidão e justiça é a mesma coisa, é o mesmo termo. Então os preceitos do Senhor são retos, são justos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Muitas vezes nós olhamos para a justiça de Deus, nós olhamos para os seus justos mandamentos e nós achamos que são coisas ruins. É muito fácil a gente sair de um culto, e eu não estou criticando, gente, não é isso, por favor, não me entenda mal. Mas é muito fácil de nós sairmos de um culto onde nós falamos sobre a bondade de Deus e sair apaixonado por Deus, sair amando a Deus. Mas a maturidade envolve em nós ouvirmos sobre a justiça de Deus e amarmos Ele ainda mais. Espero e oro para que saiamos assim essa noite. Partindo para o texto em questão, o Salmo 73, o nosso texto base. O versículo 1, Asaf, que é o autor desse salmo, ele diz assim: de fato. Maneira estranha de começar um discurso, você não acha? Ele já está trazendo uma conclusão. Antes de apresentar qualquer argumento, ele já apresenta um fato concreto. De fato.
Você encontra uma pessoa, você conversa com uma pessoa, vocês discutem sobre algo que vocês não concordam, que há uma divergência de opinião, e no fim das contas você percebe que está errado e você diz, de fato, é isso mesmo. De fato, eu estava errado. Mas não depois de uma discussão, não depois de uma conversa, não depois da troca de argumentos. Mas Asaf aqui ele inicia dizendo, de fato. Ele inicia colocando um fato concreto. E que fato concreto é esse? Deus é bom. Por que eu quero dar ênfase nisso? Porque ele está prestes a falar sobre a justiça de Deus. Perceba, não há como desvincularmos a justiça da bondade. Deus é bom, mas Deus é justo. Já ouviu esse versículo? Está na boca do povo aí, né? Tem umas coisas que a gente diz assim, eu podia jurar que isso está na Bíblia. Às vezes não está com as mesmas palavras, mas está lá. O mesmo Deus que é justo é o Deus que é bondoso. Então você que saiu daqui na semana passada amando o Deus bondoso, pois bem, o Deus bondoso é o Deus justo. Ame esse Deus. Porque se você não amar o Deus justo, você está amando um ídolo. Porque esse Deus que é só bom e não justo, não é o Deus da Bíblia. É um ídolo. E aí você é um idólatra. E aí você está depositando a sua vida em algo que não vai trazer segurança nenhuma eterna para você. De fato, Deus é bom para com Israel, para os que são de coração limpo. Aqui o salmista não está querendo dizer que há uma troca. Não, porque eu me comporto bem, então Deus é bom comigo. Não é isso que o texto está dizendo. A ideia aqui, na linguagem hebraica, aqui dentro desse salmo, traz a ideia de uma aliança. Deus é bom comigo e eu conservo o meu coração limpo porque Ele é bom comigo. Porque Ele fez uma aliança comigo, é por isso que o meu coração está limpo. A bondade de Deus sobre as nossas vidas não é o resultado da nossa pureza. É o contrário. Deus é bom com a gente. Deus derrama sua bondade sobre as nossas vidas. Deus enviou Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele, qualquer um, gente ralé que nem eu e você, qualquer um, pudesse crer e ser salvo. Porque Deus fez isso, é que o nosso coração é limpo. A gente não fez nada para merecer, a gente não fez nada para causar. O próprio João, mais perto do fim de sua vida, ele vai dizer que o amor, nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Não começou em nós. Você não precisa fazer nada para merecer. Sabe por quê? Porque ninguém merece. Mas isso é conversa para o próximo domingo. A questão é, Deus é bom. Mesmo quando nós estamos falando sobre o seu atributo da justiça, Deus não deixou de ser bom. Do versículo 2 até o versículo 12, como eu disse, eu não farei a leitura do texto todo, mas nós vamos meditar aqui em blocos. Eu quero separar esse salmo em 4. O primeiro ponto está justamente no versículo 1. Um Deus justo e bom. O contexto aponta para a justiça. Por isso, um Deus justo e bom. Quando eu vou falar sobre a justiça de Deus, eu não posso tirar os olhos da sua bondade. Porque ainda que pareça, Ele não deixou de ser bom. O segundo ponto, eu quero abordar aqui como um problema secreto. Secreto, mas não incomum. Olha só o que diz no versículo 2. Quanto a mim, porém, ele acabou de dizer, Deus é bom. Deus é bom com Israel. Deus é bom com o seu povo. O salmista não está duvidando disso. Deus é bom com o seu povo. Quanto a mim, porém eu, quase que me resvalam os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aqui o salmista começa a falar sobre uma tentação do coração dele.
Repito, um problema secreto, mas não incomum. Olha o que diz o versículo 3: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Quem de nós já não foi tentado a fazer isso? Você não precisa levantar a mão agora, tá? Mas quem de nós já não foi tentado com isso? A olhar para aqueles que claramente negam a Deus, que claramente vivem contra o Evangelho, que claramente não querem saber de Deus, vivendo uma vida melhor do que a sua. O cara faz um projeto, dá certo. O cara pede uma promoção, ele ganha. O desgraçado joga no bicho, ele acerta. Conhece gente assim, né? Não é você, né? Em nome de Jesus. Sabe, gente, mas muitas vezes nós enxergamos isso. Troca de carro todo ano, mora numa casa boa, tem uma esposa bonita, filhos obedientes, tem cabelo. Talvez pode pensar assim. Eu sou careca, ele tem cabelo. Talvez as mulheres, e aí eu não vou entrar muito fundo aqui, porque é um pouco mais delicado, mas eu também não posso deixar de falar. Talvez você fique olhando para o cabelo da sua vizinha e pensa, o cabelo dela é melhor do que o meu. Você olha para o corpo dela e pensa assim, ela tem menos disso do que eu. Ela briga menos com a balança do que eu. Ela não quer saber de Deus. E eu aqui que amo a Deus, amo meu marido, amo meus filhos, estou aqui vivendo com essas dificuldades. A ímpia, a incrédula, tem um marido que ama ela. O meu não me diz nem as horas, ainda mais dizer que me ama. Às vezes a gente olha para o lado e é tentado. É tentado a invejar o que os maus possuem. O texto vai descrever aqui a realidade que o salmista vivia. Ele olhava para o lado e parecia que os outros não tinham preocupações. Nós temos aqui algo extraordinário, que é a mãe do Voltaire. Quantos anos ela está, irmão? 100 anos. Olha só. Teve um dia no encontro de oração aqui que o Voltaire pediu pela saúde dela. Eu disse assim para o irmão, nós vamos orar para nós ter a saúde dela, faz favor. Vamos ser sinceros, né? Que a gente tenha a saúde dela. Ela está bem. Mas às vezes você está aí. A sua mãe sofrendo, o seu pai sofrendo. Não é o caso ali do irmão, claro. Mas às vezes você olha para outros lugares, você vê pessoas que claramente não querem saber de Deus, vivendo bem, com a saúde, de ferro parece. Pessoas que quando tropeçam, caem em outro lugar que era melhor do que estavam antes. Parece que tudo dá certo. Como a gente estava brincando no nosso último jogo de bola, não é que a gente está ruim, é que eles estão muito bons hoje, está tudo dando certo para eles. A gente usa de desculpas, né? Mas irmãos, seja sincero, seja limpo diante de Deus. Você já não olhou para as pessoas ao seu redor e pensou, ele não se preocupa com nada, olha que corpo forte, olha que corpo sadio, olha que sorriso lindo, e eu aqui gastando uma fortuna com meus dentes. Parece até que são pessoas do outro mundo, parece que não partilham, como diz o texto, não partilham das dores dos mortais. É o que diz o versículo 5. Não partilham das canseiras dos mortais. O cara trabalha até 90 anos, tem uma riqueza enorme, vai morrer sem usufruir. Enquanto a gente está aqui, sem saber se vai conseguir se aposentar. Sejamos sinceros. Já fomos tentados a invejar tais pessoas. São pessoas que vivem soberbas. Olha a linguagem que o salmista usa. Numa época onde comida... onde tu ter fartura de comida, não que hoje não seja, mas tu ter fartura de comida, era você ser alguém muito próspero, era você ser alguém muito rico. O salmista diz, os olhos lhes saltam dos olhos de tanta gordura, eles comem tão bem, vivem só de banquetes que são tão gordos, que os olhos lhes saltam dos olhos. Os olhos lhes saltam do rosto, né, do corpo.
ficam fantasiando coisas, zombam da maldade, são arrogantes, ainda abram a boca e falam contra os céus, ainda desprezam Deus. Talvez você, ainda movido por compaixão, você vai pregar o evangelho para uma pessoa assim, ela diz: que Deus? Eu não preciso de Deus, eu tenho tudo. E isso muitas vezes denuncia a visão pífia que temos de Deus, a visão medíocre que temos de Deus, a visão pobre que temos de Deus. Porque a gente quer evangelizar as pessoas, a gente diz assim: Jesus pode mudar a tua vida. Aí o camarada diz assim: mas eu não quero que a minha vida mude, está boa assim? Eu tenho tudo que eu preciso, eu sou saudável, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho família, o que mais eu preciso? Conhecer a Deus também vai influenciar, vai afetar a forma como evangelizamos as pessoas, como pregamos quem Deus é para as pessoas. É certo que você já pregou para alguém, você já tentou evangelizar alguém, você já evangelizou alguém falando sobre a bondade de Deus. Deus é bom conosco, mas você já evangelizou alguém falando sobre a justiça de Deus? Será que nós não estamos apresentando esse mesmo Deus pobre que nós conhecemos? Deveríamos atentar um pouco para isso, meus irmãos. O mesmo Deus que é bom é o Deus que é justo, e sendo justo não deixa em nenhum momento de ser bom. Tais pessoas abrem a boca para falar contra os céus, eles fazem tudo de errado, e ainda aqui diz o versículo 11, eles dizem: como Deus ficará sabendo disso? Deus está muito lá preocupado com as coisas no céu, com os anjos, com os Satanás, com os demônios, está muito preocupado com as guerras, com a fome lá na África. Deus não está preocupado comigo, Deus não está preocupado com a minha realidade. Eu estou aqui vivendo bem e Deus fica com as coisas dele, eu fico com as coisas minhas. São pessoas que falam: será que o Altíssimo tem algum conhecimento do que eu estou vivendo? Nós sabemos que sim. No primeiro sermão dessa série nós falamos sobre a onisciência de Deus, falamos sobre a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares e sabe todas as coisas. O mesmo Deus que é transcendente, que nós não podemos conhecer plenamente, é o Deus imanente, que está inserido, presente e ativo dentro da sua criação. Sabe todas as coisas, age em todas as coisas. Eis que estes são os ímpios. Falam mal de Deus, estão nem aí para Deus, vivem bem, tranquilos e aumentando as suas riquezas. Sejamos sinceros, meus irmãos. Você já foi tentado a invejar tais pessoas? Você já foi tentado a invejar aquele que aparentemente vive melhor do que você? Talvez você olha, irmã querida, em nome de Jesus, com todo temor diante de Deus, mas talvez você olha para uma outra mulher e você vê nela um corpo que você gostaria de ter. O famoso corpo violão, né? Cabelo sempre escovado, para dar uma aliviada na tensão, a cara sempre rebocada, né? E você pensa assim: eu não tenho condições disso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Talvez muitas vezes você foi tentado a deixar de participar de alguma atividade da igreja, alguma coisa que envolveria o seu crescimento espiritual, para fazer aquilo que os ímpios fazem, dar valor para as coisas que só vão ficar nessa terra. Talvez você não tenha coragem suficiente para assumir diante de Deus que você já invejou, mas eu quero levar você aqui não só a assumir isso, mas a entender que você não só tem invejado, que nós, porque eu me coloco junto, que nós muitas vezes não só temos invejado, como também temos cobiçado essas coisas. O texto segue, e aqui vem o terceiro ponto, que eu quero chamar de um arrependimento inútil. Perceba, a nossa cultura, ainda dentro do ponto 2,
A nossa cultura muitas vezes ela afirma que riqueza e bênção de Deus é algo que só está sobre os justos. E os problemas, então, as dificuldades estão apenas sobre os ímpios. Nem sempre essa teoria que é criada e os fatos são compatíveis. Porque afinal nós enfrentamos dificuldades, nós vivemos lutas, então isso na prática não se comprova. A Escritura traz prova disso. Talvez seja melhor viver sem Deus mesmo. Talvez esse seja um pensamento que já passou pela sua cabeça em algum momento. Talvez sejamos tentados ou até mesmo afetados pela teologia da esposa de Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre. É melhor viver sem Deus, porque com Deus tu está sofrendo. No versículo 13 até o versículo 20, e aqui está o terceiro ponto, um arrependimento inútil. Olha o que o salmista diz no versículo 13. Perceba a convicção que ele fala. Com certeza foi inútil. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Esse é um arrependimento inútil. É alguém que provou da bondade de Deus, é alguém que tem se dedicado nos caminhos do Senhor e de repente chega num ponto e diz assim, é melhor viver sem Deus. Com certeza é melhor viver sem Deus. Esse é um arrependimento inútil. Vou abandonar Deus, não quero mais. As coisas não estão saindo como eu esperava. Percebe como nós somos escravos das nossas expectativas? Quando na verdade deveríamos ser transformados pela nossa referência. O problema é que nós colocamos Deus lá no final, como uma expectativa. Eu vou fazer tal e tal e tal coisa, e lá no final Deus vai aparecer. Deus é a expectativa. Na verdade, Deus precisa ser a nossa referência. Eu faço tudo olhando para Ele. Tudo que eu faço é resultado de quem Ele é, de como Ele se apresenta. Então eu não serei frustrado, porque tudo aquilo que Deus promete, a gente sabe disso. Porque Deus é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Deus não muda. Porque Ele é o nosso pastor e de nada sentiremos falta. Nós sabemos disso. Sabe qual é o problema? É que essa é a nossa expectativa e não a nossa referência. Se a gente ficar só na expectativa de que Deus vai ser isso e não encarar como referência de que Ele é isso, estaremos perdidos. Por isso que precisamos conhecer a Deus. Caso contrário, sofreremos aqui da síndrome de Asaf. Com certeza foi inútil conservar meu coração limpo. Isso é fruto, essa convicção, essa afirmação é fruto de um coração que cobiça outras coisas que não estão em Deus, que cobiça outra coisa senão Deus. É um coração que não se farta em Deus, é um coração que acha que precisa de outra coisa além de Deus. É por isso que acha que é inútil conservar o coração puro, que é inútil se manter nos caminhos de Deus. Você já pensou assim? Você já se comportou assim? Você já cobiçou outras coisas? Você já desejou outras coisas? Você já abraçou com o seu coração outras coisas? E por abraçar outras coisas, por procurar satisfação em outras coisas, você chegou à conclusão de que realmente é inútil viver para Deus. Irmãos, eu já ouvi da boca de gente que se diz crente, afirmo, se diz crente, não é, mas se diz crente. Eu já ouvi dizer assim: a minha vida está muito melhor agora do que quando eu estava na igreja, mas fica tranquilo, meu pastor, que a minha vida com Deus continua a mesma. Irmãos, nessas horas, Deus precisa comunicar a bondade dele com a gente.
Porque a minha vontade, às vezes, é de responder assim: eu concordo, a tua vida com Deus não mudou nada. Continua a mesma coisa de sempre. Sem Deus era isso, com esse teu Deus que tu afirma crer, continua isso, é a mesma coisa. Não mudou nada. É um arrependimento inútil. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Percebe como esses dois textos estão em conflito? O que será que está correto? A gente afirmar que não vale a pena? Ou o que está correto é nós entendermos que todo o trabalho no Senhor, toda a dedicação ao Senhor, toda a busca pelo Senhor vai valer a pena? Cuidado com a inveja. Cuidado ao olhar para o lado e invejar o que o outro tem. Achar que Deus é injusto. Porque Deus deu para o ímpio aquilo que você julgava que Ele deveria dar para você. Um crente bom, né? Dizimista fiel, ofertante. Quase o bom samaritano da Bíblia. Deus deveria dar todas as coisas boas para você. Que Deus injusto é esse? Talvez deveríamos estar mesmo de beiço com Deus, de birra com Deus, porque Ele não deu para a gente o que nós merecíamos. Deus não me curou quando eu orei. Deus não me deu um melhor emprego, pelo contrário, fui demitido. Injusto. Estou fazendo uma dieta, ao invés de emagrecer, engordei. Injusto. Enquanto aquele ímpio lá come que nem um cavalo e não engorda. Gente, por que eu estou usando exemplos tão ridículos? Porque eu quero incentivar você a perceber como essa tentação ela é sorrateira, como ela é discreta. É um problema secreto do nosso coração. Mas a inveja, ela coloca em xeque a justiça de Deus. A inveja, ela abre uma porta para a cobiça. De início você só inveja, depois você começa a desejar, você começa a querer, você começa a se mover por aquilo, e aí quando vê você está que nem Asaf, no versículo 13, com certeza foi inútil conservar meu coração puro, lavar as minhas mãos na inocência. Por quê? Porque todo dia eu sou afligido, todo dia eu sofro castigo, eu acordo de manhã já batendo meu dedinho na quina da cama, eu vou preparar o café, eu me queimo, eu vou tomar um banho cedo, o chuveiro queima, não funciona, a minha carona me esquece, eu já chego no trabalho atrasado, meu chefe maluco me dá mais trabalho, tudo dá errado. Mas no versículo 15, já começa a surgir uma luz na cabeça do salmista. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. O salmista já está entendendo, quando ele começa a pensar e a verbalizar essas coisas, ele já começou a perceber que isso não está de acordo com a sua referência. Deus é bom. E se Deus é bom, o meu sofrimento não quer dizer que Deus está sendo ruim comigo. Diz o versículo 16, em só refletir para compreender isso, achei que era tarefa pesada demais para mim. Começa a pensar, como Deus pode dar isso para o injusto, enquanto eu, o justo, estou recebendo só as coisas ruins. E quando começa a pensar o motivo disso, e começa a colocar em xeque o caráter de Deus, começa a tirar à prova a justiça de Deus, o bom crente já começa a perceber, isso não cabe a mim. Não cabe a mim julgar se Deus está sendo injusto ou justo. Cabe a mim confiar que Deus é bom. E Ele é justo em tudo que faz, Ele é reto em tudo que faz, Ele é perfeito em tudo que faz. E quando que essa conclusão chega? Essa conclusão chega quando o salmista ele volta os seus olhos mais uma vez para a presença de Deus. Ele volta mais uma vez os seus olhos para Deus. Perceba comigo, por favor, como até aqui a linguagem de Asaf é sempre na primeira pessoa. É sempre visando a primeira pessoa.
Sempre olhando para si, ou olhando para a primeira pessoa do plural, ou melhor, não é a primeira pessoa do plural, mas é para eles, para o ímpio. Qual que é, Vanessa, a pessoa? O eles. Deixa quieto. Terceira pessoa do plural, era isso aí que eu estava procurando. Ele olha apenas para si, ou ele fica olhando apenas para os outros. E aí a conclusão que ele chega é: Deus é injusto. Porque se eu faço bem e eles, os outros, fazem o mal, e eu estou recebendo castigo e os outros estão recebendo sua bênção, Deus é injusto. Essa conta não fecha. Mas diz o versículo 17: até que eu olhei, que eu voltei os meus olhos para o santuário de Deus. Quando eu olhei para Deus, é isso que nós precisamos. Nós precisamos parar de olhar para nós ou olhar para eles. Nós precisamos olhar para Ele, para Deus. Nós precisamos olhar e lembrar quem Deus é: justo, perfeito, reto em tudo o que é e faz. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Nenhuma injustiça nesse mundo deixará de sofrer a devida punição. Nenhuma injustiça nesse mundo deixará de sofrer a devida punição. Porque Deus é justo. Ele prometeu e Ele vai cumprir, porque o Deus justo é o Deus fiel. E Ele não vai voltar atrás, porque o Deus justo e fiel não muda. E Ele pode fazer isso porque o Deus justo, fiel, que não muda, é o Todo-Poderoso. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós precisamos ter a nossa mente, o nosso coração encharcado por isso. Quem Deus é. Você já se arrependeu inutilmente? Você já viveu um arrependimento inútil? Aquele arrependimento que você se arrependeu de fazer o que é certo? Você já abriu mão? Você já chegou e disse assim: Deus, quer saber? Não quero mais. Vai o Senhor sem mim mesmo. Deus, não quero. Eu vou resolver as coisas do meu jeito, eu vou viver a vida do meu jeito, eu vou aproveitar a minha vida do meu jeito. Você já se arrependeu de estar fazendo o que é certo? Pois então você deveria se arrepender de novo agora. E agora se arrepender corretamente. Sim, você precisa muitas vezes se arrepender do seu arrependimento. Porque até mesmo o nosso arrependimento é errado. No fim, se a gente começar a botar na balança e nós tentarmos medir as coisas, nós perceberemos que é uma tarefa grande demais para a gente. A gente vai enlouquecer e não vai conseguir entender, não vai conseguir ser justo, porque isso não nos cabe. Você precisa ser lembrado de que Deus é justo e reto em tudo o que é e em tudo o que faz. O salmista se lembrou disso. E quando ele viu o fim do injusto, ele pensou: quer saber? Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena manter o coração limpo. Eu acho que vale a pena continuar confiando em Deus. Quer saber? Olhando para o final eterno que o injusto vai sofrer, a condenação eterna do inferno, sabe que vale a pena? Vale a pena sofrer míseros, se com sorte, 100 anos? Vale a pena pagar esse preço? Vale a pena se manter fiel para viver a eternidade com Deus? Vale a pena. Porque é muito triste o final dos injustos. Talvez você que é mãe hoje, talvez você que tem o desejo de ser mãe, você que é pai, você que tem o desejo de ser pai, talvez você já há algum tempo ora por isso. Talvez muito tempo você orou por isso. E enquanto não alcançou, você ligava a TV e o que você via? A notícia de que pais pegaram o recém-nascido e jogaram no lixo. Você pega o noticiário de que
crianças com meses de vida sofrem abuso sexual. Muitas vezes não sobrevivem. Você olha para o jeito que o mundo está e você pensa, cadê Deus? Há uma música do Marcos Almeida que levanta essa questão: Deus, onde estás? Talvez essa é a nossa pergunta diante de um mundo aparentemente injusto. Você rala, você sofre, você tenta fazer o correto, parece que você só se dá mal. Você ora e pede por um filho e Deus não te dá. Você pensa, Deus, eu aqui querendo tanto, e essas pessoas tendo e jogando fora, maltratando. Deus, eu aqui querendo ter a minha mãe, querendo ter o meu pai junto comigo, querendo ter a minha avó, querendo ter meu avô junto comigo, e o que eu vejo é filhos abandonando seus pais, filhos abandonando suas mães, agredindo seus pais, agredindo suas mães. Deus, eu aqui procurando um emprego, o que eu vejo é as pessoas roubando dos seus chefes. Deus, eu aqui querendo saúde para ir na igreja, enquanto os outros lá ignorando o Senhor. No fim das contas, irmãos, se nós esperarmos o cenário ideal para fazer qualquer coisa correta, a gente nunca vai fazer. Nós precisamos confiar que Deus é justo. E que ainda que hoje as maiores injustiças do mundo pareçam estar impunes, o justo juiz está vendo todas essas coisas. E nada ficará impune diante do justo juiz. Nós precisamos confiar nisso. Após nos arrependermos do arrependimento inútil, assim como Asaf, nós precisamos de um retorno sensato. Quarto ponto. Do versículo 21 até o final, nós vamos ver Asaf falando sobre isso, sobre esse retorno a Deus. Se em algum momento você já foi tentado a abandonar a Deus, você vai entender muito bem o que o salmista está falando. Quando o meu coração estava cheio de amargura, porque o terceiro estágio é esse: a inveja abre porta para a cobiça. A cobiça coisa que nunca vai ter, e por isso a vida se torna uma vida amargurada. A gente se torna amargurado até mesmo no nosso relacionamento com Deus. Deus não está dando aquilo que você acha que merecia. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Olha o estado que esse homem se encontra. Olha o estado que muitas vezes nós nos encontramos. O versículo 22, na NVI, a nova versão internacional, vai dizer assim: agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Eu estava agindo como um bicho. A NVT traz: fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Quando finalmente o salmista tira os olhos dele e tira os olhos dos outros e volta os olhos para Deus, ele percebe o quão burro eu estava sendo. Como eu fui tolo em agir dessa forma. Como eu fui tolo em invejar o que os outros têm. Como eu fui tolo em cobiçar o que os outros tinham. Como eu fui tolo, como a minha vida se tornou amargurada. Como eu cheguei nesse ponto em não me contentar com o que Deus já me deu. Será que você não está assim hoje? Insatisfeito? Amargurado? Eu desafio você a dizer uma coisa que você precisa hoje, que Deus ainda não te deu. Deus nos chama de volta a Ele. Assim como Jó, nós devemos colocar a mão na nossa boca, calar-se, confiar que Deus é perfeito em tudo que faz,
porque isso é o que Ele é. Da mesma forma que o irmão Roberto não voa, porque ele não é isso, Deus não é injusto, porque Ele não é isso. Ele é justo, perfeito. Mesmo com os nossos balanços, mesmo com os nossos desvios, mesmo com as nossas crises, com as nossas inseguranças, mesmo com as nossas dúvidas, Deus segura a nossa mão e nos torna de volta para Ele. Olha o que diz o versículo 23. Logo após o salmista dizer: eu estava agindo que nem um animal, que nem bicho, eu estava agindo de uma forma irracional, não tem sentido o que eu estava fazendo, Deus. Versículo 23 diz: no entanto, estou sempre contigo. Por quê? Por que eu estou sempre contigo, Deus? Porque eu não me desvio? Porque eu não solto a tua mão? É por isso? O que diz o texto? Não, tu me seguras pela minha mão direita. Sejamos sinceros, se dependesse de você, você já tinha soltado para longe há muito tempo. Mas olha a bondade de Deus mais uma vez aqui, segurando você, trazendo você de volta para Ele. Dentro de uma aparente injustiça, quando tiramos os olhos dos outros e olhamos para Deus, nós percebemos que Deus continua sendo bom, que Ele continua sendo justo em tudo o que Ele está fazendo. Quando o salmista olha então para Deus, ele percebe que a postura dele deveria ser de confissão, e assim também deveria ser a nossa. Se invejei ou cobicei, eu quero abandonar isso. Quero, de forma sensata, voltar os meus olhos para Deus. Porque diz o versículo 5: quem tenho no céu eu, além de ti? No fim das contas, eu não tenho nada. O que tenho eu além de ti, Senhor? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Você tem se contentado nisso? Como é que você responde a essa pergunta? Quem tenho eu no céu além de ti? Como você responde a essa pergunta? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Se a sua resposta não for Deus, é tudo que eu tenho, Deus é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Se a sua resposta não for Ele, você está agindo como um ímpio, que inveja, cobiça e tem uma vida amarga, por não se contentar em Deus. Perceba que o contentamento não quer dizer está tudo bem. O versículo 26 diz: ainda que a minha carne. Eu quero fazer uma pergunta aqui, meramente especulativa. Alguém dentre nós sente alguma dor física? Levanta a mão, por favor. Agora, assim, tem dor que acompanha a vida toda, né? Alguém sente alguma dor física hoje, ontem, alguma dor que está acompanhando há algum tempo? O texto está dizendo: ainda que a minha carne e o meu coração. Alguém aqui sente alguma dor no coração? Não o físico, mas alguma dor interior? Alguém aqui sofre com crise de depressão? Alguém enfrenta depressão? Alguém lida com ansiedade? Alguém tem falta de perdão? Levante uma de suas mãos, por favor. Você sofre com alguma coisa disso? Eu sofro. Eu tenho dores na minha carne, mas eu tenho feridas que sangram, que ninguém enxerga, que na maioria das vezes apenas minha esposa sabe. E nem por isso Deus é injusto. Talvez muitos poderão pensar: mas o pastor sofre? E como, meu irmão? Da mesma forma que eu sei que você também. Sua saúde não é mais a mesma, suas emoções já não são mais a mesma.
Talvez você está bem fisicamente, mas o seu coração se encontra num poço sem fundo. Aparentemente, quando você chega no fundo, descobre que ainda tem um porão. Vai parecer um pouco mais. Parece que é só desgraça atrás de desgraça. Parece que é só escuridão. Eu nunca vou esquecer de uma frase que eu ouvi logo nos meus primeiros passos de fé. O fundo do poço pode ser um lugar bom, porque você não pode olhar mais para baixo. Você não pode olhar para os lados. Você só pode olhar para cima. E assim como Estevão, que sendo morto, apedrejado, olhou para cima e viu Jesus esperando por ele. Essa é a minha esperança. No meio de tanta dor, no meio de tanta luta, de tanta doença, de tanta injustiça nesse mundo, eu olho para cima e vejo: justiça e juízo são a base do trono do nosso Senhor. Portanto, assim como Asaf no versículo 28, nós devemos chegar à conclusão: eu quero seguir firme, porque bom é estar perto de Deus. Eu jamais conseguirei julgar o mundo. Deus apenas pode fazer isso. Diante disso, portanto, precisamos entender: o Deus justo conhece o mais profundo secreto de nosso coração. Ninguém jamais se arrependerá da busca e confiança nele. A coisa mais sensata a fazer é confiar nossas vidas ao Deus que é perfeitamente justo, que vê todas as coisas e que sabe a intenção do nosso coração, que vê aquilo que ninguém viu, seja bom ou seja ruim. Muitas vezes nós ouvimos o ditado: o crime não compensa. Porém, com bastante frequência, a gente vê que compensa. E compensa de forma extraordinária. Porém, em última análise, o ditado popular, ele está correto. O crime não compensa. Parece que aqui nessa terra compensa. Os corruptos ficam mais ricos. Os imorais se lavam, se banham em seus desejos. Os fofoqueiros se beneficiam cada vez mais. Os idólatras parecem ser cada vez mais prósperos e felizes. Os ímpios são cada vez mais saudáveis. Os que aparentemente trabalham para Satanás não sofrem nenhuma retaliação. Mas em última análise, o ditado popular está correto: o crime, ou melhor, o erro, não compensa. 2 Coríntios capítulo 5, 10 diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O justo juiz não está de olhos fechados. Há alguém dentre nós que pode se garantir diante da presença do justo juiz? Que pode dizer: eu serei inocentado? A resposta convicta que a Bíblia dá é: ninguém. Não há um justo sequer. A Bíblia nos ensina que a justiça de Deus é um atributo comunicável. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Deus é justo, então nós devemos imitá-lo. Mas como seremos justos se somos injustos? Como vamos cumprir isso que Deus pede de nós se não somos isso? Como, irmão Roberto, vamos voar se não somos isso? Se não posso nem mesmo garantir que não serei condenado, como poderia imitar a Deus em sua justiça? Jesus veio para resolver isso.
Ele viveu de forma justa, para que, se crermos nele, a vida dele é colocada em nós. Sabe o que isso significa? Que no dia do juízo, crendo em Cristo, no dia do juízo, não iremos nos apresentar pelos nossos méritos diante de Deus, mas com os de Cristo. Só Jesus é justo, e é só Ele que pode nos salvar. Jesus viveu uma vida justa, para que nós pudéssemos chegarmos diante de Deus com a vida dele e não com a nossa, para não sermos inocentados, mas para sermos justificados. Jesus morreu a nossa morte para que não morrêssemos e sim vivêssemos para sempre. Jesus veio para resolver o problema da nossa injustiça. Por isso, hoje nós podemos imitá-lo. Por isso, hoje nós podemos ser agentes da justiça de Deus aqui nessa terra. Por isso, hoje nós podemos e devemos não mais viver da forma como vivíamos antes, invejosos, pessoas que cobiçam, pessoas amarguradas. Pelo contrário, podemos viver como pessoas que afirmam com convicção: bom é viver perto de Deus, porque afinal, o que tenho eu no céu? O que tenho eu nessa terra? Senhor, eu só tenho a Ti, e isso basta, é tudo o que eu preciso. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu quero pedir perdão a Ti, porque somos pecadores, somos injustos, nós somos infiéis. Mesmo nós merecendo a morte, mesmo cada um de nós merecendo a condenação, Tu veio e morreu a nossa morte. Tu foi justo nisso. O pecado não ficou sem punição. Jesus recebeu ela. O Senhor não é injusto em salvar alguns, porque é pelos méritos de Cristo, e Cristo é justo. Senhor, nos ajuda a confiar a nossa vida a Ti. Nos ajuda a confiar os nossos corações ao Senhor. Nos ajuda a entendermos de uma vez por todas que bom é estar perto de Ti. Que enquanto oramos, enquanto cantamos sobre essa verdade, que isso venha do profundo do nosso coração, torna isso uma verdade em nós. Senhor, nós só temos a Ti. E de maneira nenhuma nós expressamos isso com tristeza, pelo contrário, esse é o nosso brado de vitória. O Senhor nos libertou da nossa maneira vazia de viver, invejando, cobiçando, vivendo uma vida amarga. O Senhor nos trouxe vida e vida abundante. O Senhor é justo. Nos ajuda, Senhor, a confiar nisso. Essa terra, esse mundo, ainda que pareça de ponta cabeça, só parece para nós. O Senhor não perdeu o controle de nada. E todo o pecado, toda injustiça será devidamente julgado. Que o nosso coração trema e tema diante disso. Nós seremos julgados por Ti. E no fim das contas, a única coisa que importa é se cremos. A única coisa que importa é se nos arrependemos na nossa vida injusta. A única coisa que importa é se nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo. Cremos que Ele morreu por nós para que nós tivéssemos vida. Vem, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Traz vida aos corações mortos.
e reaviva os adormecidos. Coloca em nós a tua justiça, para que assim representemos a ti da maneira que tu mereces. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos conhecer a Deus e sermos transformados por ti. Assim, nós iremos amá-lo da maneira que o Senhor merece, com todo o nosso coração. Amém. Nós iremos cantar nesse momento, e eu quero convidar você, que essa noite precisa se arrepender. Precisa se arrepender de uma vida sem Deus. Eu não estou falando daquele discurso de Deus está sempre comigo. Eu estou falando sobre uma vida que se contenta em Deus. Uma vida que se alegra em Deus. Um coração que descansa no fato de ter Deus, e isso basta. Talvez você tenha sido um invejoso. Você tem sido alguém que, invejando, cobiça. E porque vive cobiçando o que não tem, você tem vivido uma vida amargurada. Mas eu quero dizer que o Deus justo te chama hoje para se voltar para Ele e entender que Ele sabe o que está fazendo. Que as nossas dores nesse mundo não são nada mais, nada menos do que necessárias. De que não há nenhum inocente sofrendo nesse mundo. Que todos são pecadores. O que sobra para nós? Eu quero dizer a você que o Deus justo vai julgar você. A ideia de que ninguém pode te julgar é correta. Só há um que pode te julgar. E Ele vai fazer isso. Vai fazer como ninguém. A minha oração é que você abra o seu coração e reconheça essa noite Jesus como Senhor da tua vida. Porque diante do justo juiz, no juízo final, o que importa, a única coisa que importa, é se chegaremos lá, nos nossos méritos, na nossa justiça, ou com a justiça dEle. Você que precisa se arrepender de uma vida sem Deus. Você que precisa se arrepender por estar cobiçando. Talvez você não saiu para longe ainda, mas você está cobiçando. Você está abandonando aos poucos Deus. Se você entendeu essa noite que você precisa se arrepender disso, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé e cantar essa música. E cantar essa música como uma oração. Mas por favor, faça isso com o seu coração. Não faça isso de forma hipócrita. Se você quer que isso seja de coração, o desafio você é orar por isso. Senhor, eu entendi que eu preciso de Ti, mas alguma coisa me trava. Alguma coisa me prende. Peça a Deus. A Bíblia nos ensina que nenhum que for a Deus, Ele irá negar. Pelo contrário, Ele está de braços abertos. Sabe por quê? Porque se Ele está te chamando, se você tem o desejo de ir a Deus, é Ele mesmo que está te atraindo. Então saiba, Ele está te esperando. Ele está com os braços abertos para se revelar como esse Deus suficiente. Você não precisa de mais nada. Nós vamos cantar nesse momento. E após a nossa canção, ainda que a gente encerre esse culto com o espírito mais cabisbaixo, até um tanto melancólico, o meu objetivo é que a gente volte para casa, amando esse Deus, que é justo, e que nos fere muitas vezes, mas é justo em todo o tempo.
vivermos com Ele, daqui até o fim. Amém.